Alô, amigos! Que maravilha, hein? Canal Tricolaço no ar, num tremendo, um gigantesco ufa! Depois de, vamos agitar o cabelinho, Botafogo 0, São Paulo 0, quartas de final da Copa Libertadores da América. O que é o futebol, né? Se o jogo terminasse 4-0 para o Botafogo no primeiro tempo, ninguém poderia dizer que foi um absurdo. E se o jogo terminasse 2-1 para o São Paulo ao final do segundo tempo, ninguém poderia dizer que é um absurdo. É por isso que é o jogo mais fantástico da Terra. Dois tempos distintos e tudo isso graças à inteligência do técnico Luiz Zubeldia. O Zubeldia é o seguinte: o Zubeldia é a melhor coisa que aconteceu no São Paulo nos últimos anos. É um cara que está preparando esse time para que esse time ganhe. A gente se irrita, e eu me irritei muito semana passada, porque esse time talvez não ganhe ainda esse ano. Mas é porque ele faz de um jeito que você vê possibilidade de ganhar. Então, quando dá errado, você se irrita, porque você fala, pô, você tá jogando fora aquilo que o cara tá construindo de positivo. Porque hoje, se o jogo mudou no segundo tempo, e mudou favoravelmente ao São Paulo, é por causa desse cara. Ele fez a leitura exata do que é que estava dando errado e remontou as coisas. E com detalhe, a proposta inicial não é ruim. Não é ruim. A proposta inicial é de um sistema de jogo que deu muito certo jogando fora de casa, jogando na casa do adversário, na última, no último compromisso, que foi o jogo do Cruzeiro no domingo. Então tudo foi pensado de maneira correta. Agora, durante o primeiro tempo, o São Paulo sofreu demais. Então vamos lá, tentar entender o que aconteceu nesse Botafogo 0, São Paulo 0. O primeiro tempo foi um atropelamento. Quem não vê a coisa dessa forma não entende nada de futebol e é muito fanático pelo seu time. Foi o São Paulo foi amassado pelo Botafogo. E o Botafogo não venceu o jogo, considerando o primeiro tempo, porque a bola não quis entrar. E é a única explicação. Porque não tem nem erro, não dá nem pra você dizer, não, fulano errou. Não, sabe quem que é? O cara não sabe chutar. Não. Teve duas bolas na trave, teve pelo menos três chutes no gol, em que a bola foi na direção do gol, mas saiu do ladinho, mais intervenções do Rafael também. Aí o mérito é do Rafael. Aí termina 0-0 o primeiro tempo, mesmo com essa condição. Mas por que que isso aconteceu? Porque basicamente, apesar do sistema de jogo proposto ser muito interessante, você tem que contar que as suas peças funcionem. E o ataque do São Paulo, vem dizendo isso aqui, está em uma fase. O ataque do São Paulo originalmente tem o Lucas, tem o Caleri e tem o Luciano. O Luciano estava tão mal que foi para o banco. O Luciano e Caleri ficaram no time. O primeiro tempo do Lucas foi. Lucas e Caleri ficaram no time. O primeiro tempo do Lucas foi patético. Patético. Porque a proposta é muito clara. Você tomou a bola do seu campo de defesa e sai tocando, como o São Paulo estava fazendo, de forma muito inteligente, inclusive. Quando essa bola, ao ser trabalhada, chega no pé do Lucas ou do Caleri, ela tem que ser retida no ataque. Só que o Lucas não conseguia segurar uma bola. E ao perder a bola, isso fazia com que o Botafogo se remontasse rapidamente, da intermediária para frente e entrasse dentro da defesa do São Paulo. Por isso que teve tanta chance. Claro, é um time muito bom, muito organizado. O Botafogo jogou um futebol bonito no primeiro tempo. É duro de você torcer contra, porque você tem que admitir algumas coisas. E o Botafogo jogou para caramba no primeiro tempo. Eu acho que foi o melhor jogo do Botafogo que eu vi, inclusive. Eu vi ótimos jogos do Botafogo esse ano. Mas eu acho que foi o melhor jogo que eu vi. Uma coisa assim, toque de bola, alguns lances de efeito. Uma coisa sensacional, maravilhosa. Mas muito auxiliada pelo mau desempenho do São Paulo no ataque.
Porque o problema era, o São Paulo não segura a bola no ataque, o Botafogo se recompõe e vai para cima. E o que ajudou o São Paulo a não perder, além da bola não querer entrar, foi o sistema defensivo, este sim, do São Paulo, funcionando bem o jogo inteiro. Do lado ofensivo, só quando a bola ia para o lado do William Gomes, é que as coisas melhoravam um pouco, porque aí faltava a ele força física e companhia. Sozinho ele não podia fazer nada. Mas ele tentava. E ele levou perigo em alguns momentos do primeiro tempo, quase entrando na área. Teve uma hora que ele entrou e não teve ninguém para acompanhar, para ele poder tocar. Então, depois do que aconteceu naquele atropelamento, o São Paulo teve que levantar as mãos para o céu no intervalo de jogo com 0-0 só, porque se tivesse 4-0 não seria um absurdo. Voltamos ao segundo tempo, volta todo mundo que estava já escalado. O mais curioso da história é que você percebe que a conversa com o Zubeldia já ajudou o time a melhorar. Então, primeiro efeito prático dessa identificação dos problemas foi que o São Paulo passou a não fornecer mais o espaço para o Botafogo. A marcação em linha alta, lá dentro da saída de bola do Botafogo, foi reforçada. Ela estava acontecendo já no primeiro tempo, mas como o São Paulo não ficava com a bola e o Botafogo ficava no ataque, você não tinha nem saída de bola do Botafogo para marcar. No segundo tempo tinha, os jogadores estavam marcando, eles estavam regulando mais esse espaço, dando menos chance do Botafogo conseguir passar. As bolas do Lucas já estavam ficando no ataque. O Caleri começou a aparecer um pouquinho mais também. O Caleri tá muito mal, hein? Muito mal, inclusive num aspecto onde ele costuma funcionar, que é na briga, na luta. Ele estava até displicente hoje. Mas já começa a manter a bola um pouco mais à frente. E isso você começa a roubar bolas na intermediária e fazer pressão. Então você começa a empurrar o time do Botafogo para o campo dele. Como isso não foi suficiente, ali já com 10 minutos, pouquinho mais de 10 minutos, o Zubeldia mexeu no time para valer. E aí começa colocando o Wellington Rato. Então põe o Rato, ele remonta, ele tira o Rafinha, porque o Rafinha para mim era o elo fraco do esquema de 3-4-3. Você tem que ter um ala para descer e chegar ao ataque. O Rafinha não tinha velocidade para isso. Então ele bota o Rato para fazer o lado, centraliza o Lucas, traz o Alan Franco para a lateral direita quando o São Paulo tem a bola, porque aí o Rato vai se mandar, e aí o time começa a ter um pouco mais de volume no meio de campo, mais gente no meio de campo. E aí, dificultando a passagem do Botafogo, e com um jogador a mais para pressionar, começando a empurrar o Botafogo de novo para o seu campo. E aí o golpe de misericórdia vem com aquela alteração quádrupla, né? Entram Luciano, era tripla, né? Entram Luciano, Michel Araújo, e quem mais que entrou ali, rapaz? Aí saiu o Lucas, aí saiu o William Gomes, nem precisava ter saído. E saiu o Alan Franco. Caramba, rapaz. E aí o São Paulo passou a ter. O São Paulo começou a inverter a condição do jogo. O São Paulo começou a bloquear o espaço, a fechar o espaço, começou a roubar a bola. Entrou o Ferrarese. O Ferrarese, o Luciano e o Michel Araújo. Já tinha entrado o Wellington Rato. E aí o São Paulo começa a roubar bolas e a criar oportunidades de ataque. É um outro jogo. Só ali pelos 20 minutos, você já tinha o São Paulo pressionando mais o Botafogo, que é uma coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Não aconteceu no primeiro tempo. E aí, nesse momento do jogo, começam a aparecer os agentes positivos dessa mudança. O Luciano entrou bem, participativo, ocupando espaço, brigando, tomando bola, tocando certo. O Wellington Rato já tinha fazendo uma função tática, fazendo muito bem. Ele é o segundo agente dessa mudança. E o outro é Michel Araújo, que ocupa aquele lado esquerdo junto com o Wellington, deixa o Wellington sair mais e ele fica mais.
Cara, que partida exemplar que fez o Michel Araújo. Porque ele é o roubador de bola, ele é o cara da retomada e do início da armação de jogada na partida de hoje. Ele desafogou o Luiz Gustavo e o Luiz Gustavo começou a armar o time. A começar a dar o passe de saída, uma coisa impressionante. E nesse ambiente é que saiu a chance mais perigosa de gol de São Paulo, no chute do Caleri, que foi por cima do gol. Depois o próprio Caleri acabou saindo, ainda teve mais uma outra chance, né? Um chute lateral do Caleri, teve uma jogada com o Bobadilha dentro da pequena área. Aí o Caleri saiu, entrou o André Silva para fazer pressão de força física mesmo. O Caleri estava muito cansado. E o São Paulo passou a não permitir mais que o Botafogo fizesse a mesma festa que tinha feito no primeiro tempo. Ainda assim, o time do Botafogo é tão bom que aí o Arthur Jorge também trabalhou, entrou Matheus Martins, entrou Marçal, entrou Tiquinho Soares muito bem. Aí o Botafogo voltou a pressionar o São Paulo. Só que aí, um outro desdobramento, uma atuação que já vinha bem, que era defensiva do São Paulo, melhora. E aí surge o Sabino jogou demais, amigo. O Sabino jogou demais. A zaga do Hexa vai ser Marquinhos e Sabino, me cobrem. Um negócio impressionante. Impressionante. E não deixou o Botafogo entrar. Então o jogo termina 0-0. O que nós temos agora para a semana que vem é a possibilidade de entrar em campo com tudo igual, mas o São Paulo não deve se iludir. O São Paulo vai ter a seu favor a torcida no Morumbi, só. O Botafogo é o mesmo time de ótima qualidade, que vai pressionar o São Paulo do mesmo jeito. E o São Paulo não pode relaxar, porque se bobear, toma gol também dentro do Morumbi. O São Paulo, opa, olha isso ali, ó. Acordo cedo, cara. O São Paulo vai ter que tomar a iniciativa do jogo. Com a torcida em cima, isso pode ser benéfico durante um período. Só que se isso acontecer, com o São Paulo não pode acontecer o que aconteceu com o Botafogo. O São Paulo tem mais obrigação de fazer gol do que o Botafogo hoje. Porque o Botafogo é um time melhor. Estou dizendo isso porque se o São Paulo demorar para fazer e oferecer a chance, o Botafogo não vai perder. Então, o resultado é bom porque mantém as coisas iguais. De agora em diante, você tem mais 90 minutos para tentar ser diferente, tentar ser superior ou tentar ter mais sorte com o adversário. Lembrando que mata-mata, mata-mata não se joga, se ganha. Né? Deixa eu falar só de uma coisa aqui. Arbitragem. Cara, não é uma grande arbitragem. A arbitragem sul-americana é confusa, mas a diferença que dá da arbitragem no Campeonato Brasileiro é um absurdo. O CNM tinha que ver isso aí. Cara, cartão amarelo pro jogador do Botafogo, Luiz Henrique, porque alavancou numa jogada em cima do Wellington. Meteu o pé por cima. O árbitro viu, não teve dúvida, meteu o amarelo. De resto, é assim. O Wellington virou o corpo dentro da área, a bola passou relando no braço. O cara nem olha. Não tem que olhar mesmo. É vida que segue, amigo. Se você for ficar olhando o tamanho do braço, não tem futebol. Não tem futebol. No lance seguinte, o jogador de São Paulo disputa com o Botafogo, cai no chão, segue o jogo. Não tem, cara, não tem enrolação. É jogo jogado. É outra pegada. O Zubeldia quase entrando no campo, os caras nem aí. Não que eu reclamo do Zubeldia, mas assim, ele tem razão quando fala que é diferente. O quarto árbitro vai lá, pede, pô, fica na área, fica na sua área. Mas tá tudo certo. Não vai tomar amarelo por isso. Vai tomar se desrespeitar. Ele não desrespeita, ele não xinga. Ele fica ali, muito louco, lá querendo falar com o jogador e tal. Tomou cartão o Rafinha porque foi encher o saco. Então, é só para destacar isso, a gente vê tanta arbitragem confusa, polêmica, à toa. Uma merda que fizeram no domingo no jogo contra o Cruzeiro com árbitro de Copa do Mundo. Porque você não vê nem chance disso acontecer num jogo como hoje. É outra história. É outra história.
Vamos lá? Rafael, num jogo decisivo, onde você não pode tomar gol, e o adversário tem 15 chances de gol, 17, né? Terminou? E pelo menos 4 bolas o cara salvou, ele merece uma nota boa. Vou dar 8 para o Rafael hoje. Acho que ele foi importante nesse resultado. Rafinha, não era um jogo para ele atuar com esse posicionamento. Acho que ele não consegue ir bem. Ele vai firme, ele tem presença, ele é um cara muito experiente, ele inclusive se faz respeitar, mas ele não conseguiu desempenhar um jogo de primeira linha, não. Nota 6 para ele. Alan Franco, enquanto esteve em campo, um monstro. Nota 8. Arboleda, muito boa partida, mas hoje, nos 3 zagueiros que jogaram, ele foi o menos virtuoso. Ainda assim, uma nota 7. Sabino, um absurdo de jogador. Uma atuação soberba, de primeiríssima linha. Nota 9 para o Sabino. 9. 9. Wellington, muita luta, muita entrega. O Wellington mais frágil fisicamente que o Luiz Henrique e que todos os jogadores do Botafogo que caíram por ali aguentou o rojão e quando pôde, porque não foi fácil, ajudou no ataque. 7,5. Luiz Gustavo começa atrapalhado, se acha no final do primeiro tempo e faz uma partidaça no segundo tempo. 7,5 para ele. Damian Bobadilla, um jogo bom. Não acho que foi espetacular, foi firme, foi sério, só que eu acho que ele não dá para o time a opção que deu o Marcos Antônio no domingo, com aquela condução de bola importante, vertical, que poderia ter ajudado, por exemplo, o Lucas a manter a bola no ataque, o Caleri a ser mais acionado. Acho que o Zubeldia tem que pensar nisso, mas o Bobadilla não foi mal, não. Nota 7 para ele. Só, assim como no caso do Rafinha, eu questiono se esse é o jogo para ele. Se essa formação é para ele. Lucas, uma partida ruim. Nota 5. Caleri, uma partida ruim. Nota 5. William Gomes, enquanto esteve em campo, lutou e fez por merecer todos os elogios que vem recebendo nos últimos tempos. E eu não o tiraria. Não acho que o Zubeldia cometeu nenhum pecado tirando, mas eu não o tiraria. Eu acho que a chance do São Paulo achar um gol ali numa, numa bola vadia, meio perdido, e ganhar um jogo desse, inesperadamente, passava pela manutenção dele no time. Nota 8 para o William Gomes. Com todas as dificuldades, conseguiu se destacar muito. Wellington Rato entrou, taticamente foi muito importante, não apareceu tanto para definir, mas a presença dele ocupando um espaço importante, impondo um pouco mais de força para o São Paulo, ajudou a melhorar. Vamos dar uma nota 7,5 para ele. Luciano, cara, eu tenho 53 anos, eu vi o Mirandinha substituir o Serginho quando ele ficou um ano suspenso, porque bateu na cara do Bandeirinha. E chutou o árbitro. Eu tenho 53 anos e eu vi o Marcão substituir o Careca no ataque do São Paulo, porque o Careca estava em má fase em 1983. Porque voltou da cirurgia no joelho e demorou para se adaptar. E a torcida pegava no pé dele. E aí eu tenho que aguentar nego falando que o Luciano tem que sair do time do São Paulo, cara. Quando você vê muito futebol e vê muito São Paulo jogar ao longo dos anos, você reconhece que o Luciano é, se não for se não for o principal, é um dos principais jogadores do São Paulo no último ciclo de 5 anos. Esse cara não pode ficar fora do time. Claro, jogou mal contra o Atlético Mineiro no jogo de ida, né? Para mim não foi o pior jogador em campo no jogo da volta, não foi. É um jogador que tem que respeitar, cara. Porque ele entrou hoje, ele entrou bem. Vou dar nota 7,5 pro Luciano. Ele entrou bem, ele ajudou o time.
Ele roubou bola, ele tocou, ele tentou chutar, ele entrou na área para tentar achar a tabela e bater no gol. Ele foi importante para que o São Paulo se impusesse diante do Botafogo no segundo tempo. Ferrarese, mais adaptado ao lado direito do que o Alan Franco fazendo a lateral, por isso que ele entrou e foi muito bem. Nota 7 para ele. Michel Araújo, o melhor jogador que saiu do banco e entrou no time do São Paulo hoje. Especialmente pela dedicação, pela entrega e pela vontade, e pela dedicação e vontade, é a mesma coisa, mas enfim. E pela qualidade mesmo que ele pôs, ele entrou bem tecnicamente, inclusive. Roubou bolas, armou contra-golpes, foi fundamental. Nota 8,5 para ele. E por último entrou o André Silva no lugar do Caleri, jamais para o fim do jogo. No momento em que o Botafogo tinha voltado a pressionar, ele participou pouco. Mas ainda assim incomoda quando está ali, incomoda zagueiro, enfim. Dá para dar uma nota 6 para ele. É isso. E só para fechar o vídeo de hoje, porque eu ia fazer uma resenha da segunda, eu não consegui, tive algumas dificuldades na segunda-feira, não consegui fazer a resenha, e só queria deixar, porque eu ia fazer sobre esse assunto. Eu acho lamentável que o São Paulo, por causa de show, mande um clássico do tamanho de São Paulo e Corinthians fora do Morumbi. Um clássico como esse você joga com tapume na arquibancada, mas você joga em casa. O São Paulo vai dar a chance do Corinthians se sentir em campo neutro. O Corinthians está no momento de reencontro e de crescimento, está animado com as vitórias recentes de Sul-Americana, com a chegada do Depay, com a boa fase do Garro. Aí você vai levar o São Paulo para fora de casa, para o Bruno Mars ter mais tempo de montar o palco dele. E aí você vai ainda, talvez, dar a possibilidade de colocar a torcida do Corinthians dentro do estádio, que é justo, mas que não é feito em São Paulo. E no primeiro turno, quando Corinthians e São Paulo jogaram lá em Itaquera, não teve torcida do São Paulo. Ao mesmo tempo, a lei em Brasília não proíbe outra torcida. E você não aplica a lei de São Paulo em Brasília. Então, o não vender ingresso para o corintiano é uma decisão única e exclusiva do São Paulo que manda no jogo. Só que aí você tem que pensar que talvez você não tenha a arrecadação que poderia ter se não abrir o estádio para outra torcida. Está vendo quantas camadas, como virou moda dizer, de problemas foram causados por uma decisão meramente e exclusivamente comercial? O futebol foi deixado de lado. Estádio não é casa de show. Ah, mas o São Paulo vai ganhar não sei quantos milhões. Foda-se! Estádio não é casa de show. Dá para ter show no estádio? Dá, quando não tiver temporada. Dá para ter show no estádio no meio da temporada? Dá, se você não ocupar o estádio para jogar São Paulo e Criciúma, São Paulo e Mirassol, São Paulo e Juventude, São Paulo e Corinthians não. São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, você joga em casa. Ai, mas no Pacaembu, já jogou no Pacaembu? Sim, Pacaembu é em São Paulo, amigo. E no Pacaembu vale a regra. Você bota a sua torcida e não põe o adversário. Ah, mas aí em Barueri, que tá reformando o campo também agora. Barueri é a mesma coisa. Você tá na Grande São Paulo, você tá no Habitat aqui. Você não foi jogar em Brasília. Você não foi jogar em Porto Alegre. O clássico tem que ser jogado em casa. Estádio não é casa de show. Não quero que se foda quantos milhões vai ganhar. Vai usar isso para bater dívida. Não vai comprar jogador. Vai ter perda técnica porque vai jogar um clássico fora de casa. Poderia estar brigando pelo G4. Pode perder para o Corinthians fora. Porque o Corinthians vai se sentir num campo neutro. Mas tá tudo bem, ó. Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. E quem aplaude, quem acha que tá certo, tem que se fuder. Não devia ter, não devia poder entrar no estádio, não conseguir mais entrar no estádio. Não tô falando de lei. Tô falando devia se ferrar aí, não ter sorte, não conseguir comprar ingresso. Tem que se ferrar. Se apoia um negócio desse, é ridículo. Isso é ridículo se você apoia um negócio desse.
É isso, gente. Por esse vídeo é isso. Precisava fazer esse desabafo. E a gente fala na próxima. Valeu para todo mundo. Aquele abraço.